Pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre os ácidos diarrênios. Esses ácidos diarrênios, Arrhenius foi um dos primeiros cientistas que fez a classificação para ácidos, né? Ácidos e bases principalmente. Bom, na teoria de Arrhenius, o que é um ácido? Ácido é toda substância que, quando é colocada em solução aquosa, em contato com a água, solução aquosa, sofre o que a gente chama de uma ionização. O que é uma ionização? A ionização é a formação de íons. E o íon que vai caracterizar a função ácido é o íon H+. Tá? Então, o ácido de Arrhenius é toda substância que em solução aquosa ioniza-se liberando o cátion H+. Ou também pode ser representado por H3O+. E aí nós chamamos de íon hidrônio. Certo? Então vejam, nós teremos aí a caracterização do ácido. Então veja o seguinte, ó, todo ácido tem que ter hidrogênio, né, gente? Todo ácido tem que ter hidrogênio, certo? Então, por exemplo, né, ácidos bem conhecidos, daqui a pouquinho nós vamos falar deles. HCl, H2SO4, ó, vejam, todo ácido de Arrhenius começa por hidrogênio, certo? A água, por exemplo, começa por hidrogênio, mas não é um ácido, né? Por favor. Então, H2SO4, HNO3, ácido nítrico. Vejam. Tá? Agora vejam a característica. Ó. Sempre o hidrogênio do ladinho esquerdo aqui. Ó. Isso vai caracterizar o ácido Arrhenius. E quando o ácido é colocado em contato com a água em solução aquosa, quando a substância é colocada em contato com a água, vai ocorrer isso aqui, ó, tá? Em meio aquoso, ocorre a liberação do íon H+. Vamos colocar o aqui de aquoso e o ânion, que no caso de cada ácido vai variar, né? O que não vai variar no ácido é a presença deste íon aqui, ó, que é isto aqui que confere o caráter ácido. Caráter ácido, tá? Então, bem entendido? Muito bem. Bom, o que nós precisamos saber aí? Primeiro, reconhecer, né? O ácido, a função. Segundo lugar, saber, por exemplo, alguns ácidos, certo? Que são muito importantes. Agora há pouco eu estava mostrando ali para vocês, ó. O HCl, o H2SO4, certo? Vamos colocar mais um aqui, ó. HCN, HNO3, ok? H3PO4, HClO, esse cai bastante nas provas, HClO, certo? HMNO4. Bom, e aí que nome nós vamos dar para esses ácidos, né? Gente, aqui não há necessidade de saber o nome de todos os ácidos, até porque isso é quase impossível, são muitos ácidos. Mas vocês têm que entrar em prova com a noção de alguns ácidos, que a gente acaba, ao fazer exercício, acaba memorizando, não tem grandes problemas, né?
Por exemplo, esse ácido aqui, ó, o HCl. Esse é um ácido bastante conhecido, né? Esse aqui é o ácido clorídrico. Clorídrico. H2SO4 é outro ácido bem conhecido. Esse é o ácido sulfúrico. Certo? HCN, ó, um veneno poderoso. Esse é o ácido cianídrico. HNO3, ácido nítrico, usado na produção de explosivos. Ácido nítrico. H3PO4, ácido fosfórico. HClO, ácido hipocloroso. Esse aqui é o que vai ser usado na produção dos alvejantes. HMNO4, ácido permangânico. Permangânico, ali tem o manganês, ali que vocês podem ver. Bom, então são alguns ácidos que vocês têm que prestar mais atenção, que são mais comuns em provas, tá? Agora o detalhe é o seguinte, ó. Vejam que aqui no nome de cada ácido, notem um detalhezinho que eu vou mostrar agora para vocês. O detalhe que eu estou mostrando agora é o seguinte, olha a terminação dos nomes, ó. Hídrico, hídrico, novamente, oso, e aqui, ó, ico. Notaram? Tá. O que eu quero dizer com isso? Aqui, ó. Notem que esses dois aqui que terminam em hídrico, o HCl e o HCN, eles não têm oxigênio na sua estrutura. Notaram? Eles não têm oxigênio. Eles são classificados como hidrácidos. São ácidos que não têm oxigênio na sua estrutura. E todos eles têm que terminar em hídrico. Clorídrico, bromídrico, iodídrico, sulfídrico, cianídrico. São hidrácidos, ó, são ácidos sem oxigênio na sua estrutura, ok? Agora olha os outros, ó, terminados em ico. Tem vários, ó, em ico. Tem um que é em oso, ico novamente. Vejam que todos esses têm oxigênio na sua estrutura. Ó, o ácido sulfúrico tem 4 oxigênios. O nítrico tem 3, o fosfórico tem 4. E assim por diante. Então, esses são oxiácidos. São oxiácidos. Os oxiácidos são ácidos com oxigênio. Muito bem. Então, veja. Voltando, então, lá em cima. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é definir o ácido, né? Qual é a definição? A definição é esta. Todo ácido, toda substância, vamos dizer assim, ao ser colocada em solução aquosa, sofre ionização, isto é, forma íons, liberando o cátion H+, certo? Ou H3O+, que é o íon hidrônio. Coloquei aqui alguns exemplos de ácidos, né? Depois repetir aqui na nomenclatura. E aqui eu coloquei a reação de ionização do HCl, por exemplo, formando H+ e Cl-. Como é que ficaria formando H3O+? Simples, ó.
É a mesma coisa, gente, só que um pouco mais ampliado, ó. HCl mais H2O. Este hidrogênio aqui, ó, do ácido, vem para a água, formando o íon H3O mais 1. Tá vendo? Ó? A água dá origem a esse íon, mais Cl-. Então, é a mesma coisa. Houve a ionização do ácido. Na nomenclatura, preste atenção sempre no finalzinho, ó. Hídrico é a terminação de ácidos não oxigenados, sem oxigênio na estrutura. Ico ou oso são as terminações dos ácidos que têm oxigênio na estrutura. Ok? Bom, o que mais nós precisamos saber assim de importante em relação aos ácidos? Determinar a força dos ácidos. Quais são os ácidos considerados fortes? Quais são os ácidos considerados fracos? Então vamos colocar aqui, ó. Hidrácidos. Quais são os hidrácidos que são fortes? Tá? Vou tirar a palavrinha aqui, vou colocar só. Isto é, quais são os ácidos sem oxigênio que são considerados fortes? Certo? É bem fácil. Só existem 3. Certo? Vamos aos 3. Bom, então os 3 são os seguintes, ó. HCl, o HBr e o HI. Certo? Mas, Paulo, eu vou ter que saber isso. Mas, óbvio, né? É óbvio, por isso que a gente estuda, para saber coisas. Então, vejam, são eles, os fortes. Ácido clorídrico, bromídrico e o iodídrico. Todos os demais podem ser considerados fracos. Entre os oxiácidos, então aí é um pouquinho, assim, pouquinho só mais difícil, tá? Vocês vão ter que fazer uma conta. Fazer uma conta vocês vão pegar a fórmula e vão subtrair o número de oxigênios que tiver no ácido menos o número de hidrogênios que ele libera ionizáveis, tá? E daqui vocês vão ver quanto é que deu o resultado. Se der 2 ou 3 do resultado, vocês podem marcar. Olha, esse ácido é forte. Aí vocês têm os fortes. Se esse resultado der 1, então vocês vão dizer que esse ácido é médio, moderado, semiforte, mais ou menos. E se o resultado der 0, vocês vão dizer esse ácido é fraco. Agora não vai ter muita utilização isso aqui, gente. Mas depois, mais tarde, lá na hidrólise dos sais, por exemplo, vocês vão precisar disso aqui, tá? Então é bom já ver agora. Exemplo. H2SO4. O sulfúrico. A gente sabe que é forte, né? Olha aqui, ó. Ele tem 4 oxigênios menos 2 hidrogênios. Olha quanto é que deu. 2. Forte. Né? Vou botar um Fo aqui. Forte. Agora peguem esse aqui, ó. Por exemplo, ó. HClO. Tá aqui do ladinho, ó. É o hipocloroso. Quantos oxigênios nós estamos vendo aí? 1. Quantos hidrogênios ionizáveis? 1. Quanto é que dá o resultado? 0. Esse ácido é fraco. Entenderam? Então se eu subtrair aqui, papapá, vai dar certinho? Vai.
Claro que sempre tem um aí, um outro aí que foge, né, do esqueminha prático, né? Ó, esse aqui foge do esquema prático, ó. É o ácido carbônico, H2CO3. Ele tem 3 oxigênios, 2 hidrogênios ionizáveis e dá 1. Ah, ele é médio. Não, ele é fraco. Certo? Fugiu do esquema, porque isso aqui é um esquema para facilitar a nossa vida, né, gente? Isso aqui não é química, é um esquema apenas, que faz com que a gente é, é, se movimente na prova de uma forma mais rápida. Entenderam até aí? Então aqui vocês têm, ó, o básico sobre ácidos. Claro que agora vocês têm que ler, têm que fazer uns exercícios, né? Para melhorar um pouco mais o conhecimento, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu vou acrescentar mais um aqui que eu estou lembrando agora, que é o H3BO3. Esse aqui é o ácido bórico. Lembrei de uma questão que já caiu. Ácido bórico, que é fraco, né? Ó, 3 oxigênios menos 3 hidrogênios, deu zero. É um ácido fraco. Na realidade, ó, a forma é assim, ó, é mais correta da gente classificar os ácidos em fortes e fracos é pelo grau de ionização. Grau de ionização, que nós vamos ver num outro capítulo, aonde ele vai ser bem mais utilizado. O grau de ionização, que é representado pela letrinha alfa, que nos dá o quê? A quantidade de ácido que se ioniza, não é? E aí a gente faz essa medida aqui, ó. Se o ácido tiver um grau de ionização maior do que 50%, ele é considerado um ácido forte. Se ele tiver um grau de ionização, ó, inferior a 5%, ele é um ácido fraco. Mas se o grau de ionização estiver, ó, acima de 5%, mas abaixo de 50%, entre 5 e 50%, aí ele é médio. Certo? Mas dificilmente as questões, as provas dão o grau de ionização. Tá? Eles vão fazer com que a gente saia pela maneira prática, ó, ou subtraindo o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, ou simplesmente pela memória, ó, entre dos hidrácidos, né? Sabendo que esses 3 são fortes e o resto é fraco. Tá entendido, pessoal? Então tá. Até a próxima.